Seja bem-vindo ao programa universitário da Santa Cecília TV. Hoje é dia de falar sobre saúde e tudo o que há de bom. Fique à vontade, o Espaço Unisanta está começando. A Unisanta agora tem um observatório dos direitos do migrante. A consolidação do local aqui na universidade é o ponto de partida para ajudar refugiados a conseguirem documentação e se estabelecerem no Brasil. Nesse lugar serão realizadas pesquisas sobre os direitos humanos e direitos à saúde do migrante. O espaço terá um papel fundamental para tratar questões sobre os refugiados, por exemplo. Nosso foco principal é trabalhar com o direito dos migrantes relacionados à saúde. Então, aquilo que diz respeito à possibilidade de um migrante ser tratado por problemas psicológicos, depressão. Quando o migrante precisa fazer um tratamento médico e ele precisa ir ao SUS, a um posto de SUS e fazer acompanhamento de rotina, que tem que voltar a cada 15 dias, 30 dias, aí ele não consegue fazer esse tratamento. Por quê? Porque ele muitas vezes não tem o cartão do SUS, não tem residência fixa. São problemas concretos que a gente precisa resolver, estudar, entender a fundo o problema e apresentar soluções de projetos de lei, apresentar soluções de proibição de condutas. O observatório quer conscientizar as pessoas sobre essa realidade tão próxima. A gente está vivendo uma crise terrível na Venezuela, por exemplo, que pessoas estão vindo para cá, 500 pessoas por dia. Então surgiu essa necessidade de fazer algo por essas pessoas. E a academia ela serve para isso, né, para justamente servir a população e que sirva de exemplo, né, porque a Unisanta ela tem esse mote para atuação em direitos humanos e o observatório vai servir para isso. Os refugiados são pessoas obrigadas a se deslocarem por causa de guerras ou medo por algum tipo de perseguição. Para um melhor entendimento, o sírio Salam Al-Zubeid deu depoimento. Ela focou muitas coisas bem legal, como a gente trata essas pessoas que chegam no país, tudo novo, tudo estranho, cultura, língua, essas coisas. O coordenador-geral do Comitê Nacional para os Refugiados conta que todo imigrante é também um migrante. Na década de 50, 11% da população do Brasil era estrangeira. Nos dias de hoje, apenas 0,5%. Porém, a Unisanta pretende abrir os olhos para essas pessoas e as necessidades de cada uma. A Faculdade de Direito da Unisanta, que nasce defendendo os direitos humanos, mais do que nunca, cria esse observatório de pesquisas para justamente balizar, orientar e dar novas luzes sobre este assunto. Mais do que uma questão migratória, é uma questão humanitária dos direitos humanos. É muito importante para os nossos alunos, os pesquisadores discutirem e contribuírem com esse assunto. Cultuar uma paz que comece a germinar no ambiente universitário, desses que no futuro serão os profissionais que vão trabalhar nas diversas faces do ramo de sua vida, de suas profissões, exatamente começando com despreconceito, né? O espaço será bem utilizado pelos alunos de Direito da Unisanta. Muito embora ele esteja ligado ao mestrado, ele envolve alunos tanto do mestrado quanto da graduação. Então os alunos de graduação já têm oportunidade de participar desses grupos de pesquisa, também com tarefas, com estudos, com debates, né? E isso faz com que esse aluno cresça muito, né? Intelectualmente, academicamente. Ele se torna um aluno muito mais comprometido com o curso do que aqueles alunos que não estão envolvidos. Nessa edição do Mais Saúde, vamos falar sobre um grupo alimentar que ainda é rotulado como vilão da saúde, as gorduras. Mas calma, falaremos das que são benéficas. Sabe aquela história de que todo alimento que tem gordura engorda e faz mal? Não é bem assim. Existem gorduras que são boas sim, mas não são todas, tá? As que de fato fazem mal, que são responsáveis pelo aumento do colesterol ruim, são as gorduras trans. Elas estão presentes nos alimentos industrializados, como sorvetes, margarinas, batatas fritas, salgadinhos de pacote,
pastéis, bolos, biscoitos. Em geral, os alimentos preparados com a gordura hidrogenada. Agora vamos falar de coisa boa de verdade, não estou falando da TechPix. Estou falando das gorduras insaturadas, as divas de uma alimentação saudável e equilibrada. Encontramos elas no azeite, nas nozes, amêndoas, castanhas, abacate, milho, soja, no coco e derivados. Em peixes como salmão, atum, arenque, sardinha, em algumas sementes como a de alpiche, girassol, abóbora e linhaça. A lista é grande, mas pega aí o seu caderno e anota as vantagens oferecidas por esses alimentos. Eles podem ajudar numa dieta de emagrecimento, são capazes de estimular o aumento do colesterol bom e reduzir o mal. Ajudam também na redução de inflamações no corpo, melhorando alguns tipos de dor. Diminui o risco de alguns tipos de câncer e doenças degenerativas do sistema nervoso central, como o Alzheimer, por exemplo. Ajudam a regular o intestino, estimulam a síntese de proteína, estimulam hormônios responsáveis pelo bom humor e ainda ajudam na absorção de vitaminas e minerais importantíssimos, como vitamina A, D, E e K. Vale lembrar que esses alimentos, apesar de serem bons, são calóricos e devem ser consumidos com moderação. É importante também lembrar: não se esqueça de consultar um profissional antes de mudar qualquer coisa na sua alimentação. Diz aí, depois dessa, suas compras no mercado não serão as mesmas. Assuntos do momento e polêmicos como a depressão e a bipolaridade. Você sabe o que são? Confira agora no Cá Entre Nós com Alexandrina Meleiro. Hoje nós chamamos, em vez de transtorno afetivo, chamamos transtornos de humor. E o transtorno de humor é dividido no transtorno bipolar, onde tem a fase de excitabilidade, de euforia e agitação, e a fase de depressão. E dentro do transtorno de humor tem também só o quadro de depressão. Então nós temos uma doença que circula com 2 polos e uma com só um polo, a depressão. O nome porque a alteração principal é no humor, na alegria, tristeza, irritabilidade, agitação, tudo isso faz parte desse quadro. Ele surgiu no início do século XX, quando se fala no transtorno, na psicose maníaco-depressiva. Como o termo psicose ficou muito pesado, gradativamente as classificações foram atualizando a nomenclatura e aí surgiu o transtorno afetivo. Mas afetivo era muito confundido com afeto no sentido de amor e por isso que optou-se por trocar transtorno do humor, qualificando sim a alteração maior que ele tem, que é principalmente na depressão ou euforia. O diagnóstico do transtorno de humor, quer seja o transtorno bipolar ou só a depressão unipolar, é bastante difícil de ser diagnosticado. Algumas pessoas levam 5 até 10 anos para o diagnóstico correto, porque o diagnóstico é puramente baseado na história clínica da pessoa, nos sintomas que ela apresenta, no que familiares, pessoas que estão próximas a ela nos relatam. Não há nenhum exame que comprove ela ter a doença do transtorno do humor, seja a bipolaridade ou a depressão unipolar. Então é muito importante porque assim, no quadro de transtorno depressivo, ela vai ter sentimento de muita tristeza, não é uma tristeza leve, é uma tristeza pesada que a gente chama de depressão mesmo, onde ela não tem vontade de fazer nada, onde ela tem desânimo, onde ela tem culpa, onde ela se sente a última pessoa, onde ela não sente prazer em fazer as coisas, que nós chamamos isso de anedonia, onde há crises de choro, a pessoa não sente vontade de tomar banho, de fazer atividades, atrapalha o trabalho, atrapalha a escola, dependendo da fase que ela tem. E muitas vezes a desesperança e aí pode também surgir ideação suicida. Do outro lado, a doença bipolar tem os mesmos sintomas que eu relatei agora da depressão, mas quando está no polo oposto, que é a euforia, a pessoa fica muito exageradamente alegre, atividade, falante, fica cheia de energia, não dorme, quase não come, fica com muitas
ideias de grandiosidade, e tudo isso acaba desajustando ela também no trabalho, na escola e na sua vida em casa e também afetiva. No meio disso tem o que nós chamamos o transtorno misto, que mistura tanto a depressão quanto o quadro de euforia, oscilando no mesmo dia os dois sintomas. E tudo isso é uma doença crônica que afeta grande parte da população, de 5% a quase 8% da população tem transtorno bipolar, e a gente já fala que hoje isso também é um problema de saúde e deve ser identificado e tratado corretamente. Quando nós falamos transtorno de humor, quer seja a bipolaridade ou a depressão unipolar, os sintomas duram assim semanas, muitas vezes até meses, se não tratado. Se tratado, esse tempo modifica. Claro que se a pessoa tem o quadro misto, como eu falei agora, então no mesmo dia vai ter os dois sintomas. Agora, o que a gente vê muito são pessoas que têm instabilidade de temperamento, de personalidade, que de manhã está azeda, à tarde já está mais alegre, à noite está invocada de novo, e as pessoas confundem isso com transtorno de humor. Então, muitas variações que algumas pessoas têm no mesmo dia de estar diferente, momentos, não é o transtorno bipolar. Muitas vezes a pessoa está irritada porque aconteceu, brigou com o chefe, com o marido, com alguém, e ela fica assim, sem que ela seja portadora do transtorno bipolar. Mas as variações podem acontecer sim, mudança no mesmo dia para o transtorno bipolar, mas aí já é um quadro específico do estado misto. A grande maioria que tem oscilação não são pessoas de transtorno bipolar. O suicídio dentro dos quadros depressivos, né, veja bem assim, é muito frequente. Das patologias, a que mais é risco para o suicídio é a depressão. Felizmente, 85% das pessoas com depressão não tentam suicídio. 15% tentam, e essa é a grande preocupação, porque isso leva, né, um número muito grande de pessoas à morte. Quando você fala no jogo da baleia azul, nós não chamamos de jogo, porque jogo a gente pensa que é algo lúdico, algo para brincar, para se divertir, e aquele não era uma diversão, na verdade uma coisa tanto perversa, né, que acabou levando muitos jovens, infelizmente, a uma fatalidade. E o que a gente orientou na época, quando isso veio à tona, né, foi de que as escolas, os pais tinham que estar alertas com seus jovens, com seus adolescentes, que estavam com mudança de comportamento, muito fechados dentro do quarto, muito em cima da internet, mudando o vestimento, escolhendo roupas compridas, escondendo braços, pernas, porque muitas vezes tinham marcas. Então, crise de choro, se sentindo com baixa estima, todas essas mudanças de comportamento a gente alertou muito, tanto nas escolas quanto os pais, pai e mãe, para que ficassem alerta. E começassem não a proibir os filhos de ter acesso à internet, mas de estar junto, de conversar, de estar partilhando, porque não é criticando, censurando que a gente ajuda os jovens. A gente ajuda partilhando, mostrando que a gente compreende o que ele está fazendo, para que a gente possa resgatar essa população jovem de volta para a vida. Dependendo de como está a criança, o adolescente, né, ou mesmo o adulto mais jovem, é importante sim uma ajuda psicológica, é importante que os pais tenham assistência para saber como lidar, porque não é fácil, e dependendo de como os pais agem, muitas vezes criticando, censurando, você tem tudo, você não falta nada, como é que você pensa nisso, né? E na verdade ele pode ter tudo, mas ele está se sentindo triste, deprimido e com vontade de morrer. E isso faz com que a gente precise sim orientar tanto os professores na escola, o orientador, quanto pai e mãe e outros familiares, às vezes irmão, pessoas para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, auxiliar esses jovens. A edição de hoje do Espaço Unisanta fica por aqui. Se você tem alguma sugestão de pauta sobre o Complexo Santa Cecília, entre em contato conosco pelo Facebook. Até mais!